Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou com a câmera congelando. Bom dia, Yasmin. Congelei. Bom dia, Júlia. Ezequiel. Oi, amores. Oi, Emília. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vou fazer aqui registrar a chamada, certo? De vocês. Vamos ver quem tá aqui e quem não tá. Hoje é terça. Amor está aí, acabou de falar comigo. Esse cara não existe, né? Cabeça. Está aí. Ingrid tá aí. E aí, Edson? Beleza? Ingrid. Não, né? Tudo certo, Edson. Ingrid não, né? Emília tá aí. Ezequiel tá. Gabriela Nélio. Bom. Gabi não tá aí, não. Gabi não tá bem. Gabi está arrumando. As duas Júlias estão aí, né? Júlia Fontes e Júlia Leles estão aí. Alho Castro. Não. Pedro também não. Raíssa tá aí. Raíssa. Não. Raíssa não. Samir tá aí. Não. Também não. O Vitor tá, Yasmin tá. O Edson de Souza. Vou adicionar aqui, você vê, Edson, que o seu nome não tá na lista. Vou adicionar aqui rapidinho, viu? A gente começa, gente. Tô só ajeitando aqui a
Pronto. É, vamos continuar. Então, na aula de semana passada, sexta-feira, a gente começou a falar sobre as partes internas da célula, né? Então, depois que a gente fechou a parte de membrana plasmática e sua função, e dos envoltórios externos da membrana plasmática, a gente começou a falar das partes das estruturas internas da célula, né? Então, a gente falou sobre o citoplasma, né? O que é citoplasma ou hialoplasma. Falamos do sua estrutura, sua função, né, que está lá preenchendo internamente as células, ou seja, a célula não é um espaço vazio, né, desocupado, e que mergulhado e inserido nesse citoplasma, nesse líquido interno das células, a gente vai ter a que a gente chama das organelas citoplasmáticas, né, as organelas, esse termo organela significa órgão pequeno, então as organelas citoplasmáticas são os órgãos da célula, né, que vão desempenhar as funções para as células e nas células. E aí eu mostrei lá que, dependendo do tipo celular, né, se for células procariontes ou eucariontes, a gente vai ter diferenças na composição dessas organelas, do que compõe o interior da célula, ou seja, a parte interna das células. Então a gente viu lá que nas células procariontes, basicamente só tem um tipo de organela, que são os ribossomos, né, que vão ter a função da síntese proteica, né, a produção de proteínas, e que nas células eucariontes, nessas células que têm núcleo, que o material genético ele não está disperso no citoplasma, ou seja, ele está isolado no no núcleo, né, separado por essa membrana, que é a carioteca. A gente, nas células eucariontes, a gente vai ter uma série de organelas diferentes que vão desempenhar distintas funções, né? Então, a gente viu um pouquinho mais da metade das principais organelas, e na aula de hoje a gente vai fechar e vai concluir essas organelas que faltam, né? Então, na aula passada a gente viu os ribossomos, né, com a função de síntese de proteínas, processo de tradução, né, do DNA, né, ou seja, o processo de formação das proteínas, né, síntese proteica. Falamos dos retículos endoplasmáticos, né, então o retículo endoplasmático granular ou rugoso é aquele que tem os ribossomos aderidos, né, então a sua membrana, então o retículo endoplasmático granular ele fica lá junto da carioteca, né, é como se fosse uma expansão da carioteca no núcleo celular. Tem ribossomos, função, produzir proteína, síntese proteica. O retículo endoplasmático liso, função, além de síntese de proteína, o retículo endoplasmático granular, ele também ajuda no transporte de proteínas lá, pela célula. Retículo endoplasmático liso, função, síntese de lipídios, desintoxicação da célula, principalmente desintoxicação de álcools, drogas. Drogas eu falo assim, qualquer não é a que chama das drogas legais, ilegais, recreativas ou não. Das drogas de medicamentos, qualquer produto, né? Qualquer substância alheia ao corpo, ou seja, de fora do corpo que acaba entrando. Né? Então vai ser degradado lá no retículo endoplasmático liso, então tem essas duas funções, síntese de lipídios e desintoxicação da célula. Falamos do complexo de Golgi, né, o complexo golgiense, que são aquelas bolsas empilhadas, né, que tem a função de envelopar substâncias, né, de ensacar as substâncias, por assim dizer, tanto substâncias que vão circular no interior da célula, como substâncias que vão ser transportadas para o meio externo da célula, ou seja, enviadas para fora da célula. O complexo de Golgi também tem a função de formar o acrossoma dos espermatozoides, né, que é uma bolsa presente nos espermatozoides, que vão ter enzimas e vão possibilitar a entrada do espermatozoide no óvulo para o processo de fecundação ocorrer. O complexo golgiense ele também tem a função de produzir uma outra organela, que são os lisossomos. Né? Essa organela, que são os lisossomos, a gente estudou que ela tem a função de fazer a digestão intracelular, né? Então ela é uma bolsa que tem enzimas, né?
Então, quando a célula fagocita ou alguma substância entra na célula, né, não pode ser um micro-organismo, o lisossomo vai lá atuar para fazer a digestão, a degradação dessa substância. Né? Por isso que a gente fala que ela tem a função da digestão celular, e quando algum organismo, micro-organismo invasor da célula, ela vai também atuar na defesa da célula, né? Então, tanto faz a digestão intracelular, a degradação de substâncias no interior da célula, como também o lisossomo ele vai servir para fazer a defesa da célula, né? E ela também tem aquela função, né, autofágica, né? Que é quando o lisossomo ele destrói a própria célula por N fatores, né? A célula muito velha, uma célula que está com uma formação, uma estrutura celular que desaparece no processo de metamorfose de um ser vivo. Então, o lisossomo vai ter essas funções. E a gente terminou a aula falando sobre os peroxissomos, que são aquelas organelazinhas que vão atuar, né, na degradação da água oxigenada, na produção lá, né, no processo de degradação da água oxigenada, né, que é uma substância tóxica que acaba sendo produzida normalmente por processos oxidativos e reações metabólicas no interior da célula, mas a substância, como ela é tóxica, né, ela destruiria a célula em grande quantidade, e o peroxissomos ele vai fazer o processo de degradação da água oxigenada. Então, ele especificamente vai atuar, o peroxissomo, nesse processo aí, desintoxicação. O retículo endoplasmático liso ele vai atuar na degradação e de substâncias tóxicas de outra natureza que não sejam a água oxigenada. Então, ele terminou na aula passada falando especificamente dos peroxissomos. Hoje a gente vai falar das outras organelas. Vamos começar por essa aí, que vocês estão observando aí na imagem, na apresentação, que é o vacúolo, né? Esse vacúolo está presente nas células vegetais. Nas células dos animais, essa organela não existe, certo? Essa organela aí, talvez seja grandona aí, uma célula vegetal, ela ocupa boa parte da célula vegetal. Então, você vê aqui a célula vegetal, isso aqui é o vacúolo, aqui a gente tem um núcleo das células, com o cromossomo, o DNA aqui dentro, né, os cromossomos, aqui juntinho, olha, o retículo endoplasmático, né, o rugoso e o liso, o rugoso aqui, olha, aqui é o rugoso, aqui é o liso, esse azulzinho aqui é o complexo golgiense, essa bolotita aqui, o lisossomo, aqui é uma organela que a gente não vai ver, que são os plastos, né, aqui no caso é um cloroplasto, essa aqui aí, pequenininha aqui, a mitocôndria, que é uma organela que a gente ainda vai falar também, certo? Então, aqui, essas verdezinhas aqui, só tem também nas células vegetais, né? E essa grandona aqui, que é o vacúolo, é uma organela também que ela não tem nas células dos animais, ou seja, nas células do nosso corpo, a gente não tem a presença dos vacúolos. Os vacúolos, eles estão presentes só na célula dos vegetais, certo? E para que serve esse bichão aí que ocupa quase que a integridade, quase que a totalidade da célula do vegetal. Então, a maioria das células vegetais adultas, elas vão apresentar esse vacúolo central aí, né? Que é essa bolsa, né, membranosa, e dentro dela tem uma série de solução aquosa, né, de água misturado com uma solução, né? É água misturada com sais minerais e outras substâncias, certo? Numa célula vegetal adulta, o vacúolo, só pela imagem você já consegue ter essa ideia, ele ocupa praticamente 80% do volume total da célula, ou seja, praticamente 80% do interior da célula dos vegetais é ocupada pelo vacúolo, certo? É ocupada por essa organela, né? O vacúolo ele se forma a partir do retículo endoplasmático, né? Ou ele pode se formar a partir de bolsas que são liberadas do retículo endoplasmático, ou ele pode também se formar a partir do complexo de Golgi, né? Então, o vacúolo pode ter essas duas origens, ou a partir do complexo de Golgi, de células vegetais, ou ele pode se formar também a partir do retículo endoplasmático, ou seja, de bolsas que se liberam do retículo endoplasmático, né?
Nas células vegetais jovens, né, na adulta você tem esse grande vacúolo, nas jovens você tem vários mini vacúolozinhos, ou seja, eles formam vários vacúolozinhos pequenos, que eles vão aumentando de tamanho progressivamente. Quando a célula vai se tornando adulta, esses vacúolos eles se fundem e vão constituir esse grande e único vacúolo nessa região central aí da célula, né? Tem uma membranazinha que circunda o vacúolo, né, que a gente chama do tonoplasto, que ela tem a mesma constituição básica da membrana plasmática e da substância e de qualquer outra membrana celular. Certo? Não tem muita diferença, não. O que é que tem dentro dessa solução aquosa dentro do vacúolo? A gente vai ter vários íons que vão se combinar, íons, sacarose, né, que é sacarose é um disacarídeo, né, um carboidrato, aminoácidos, outros e vários outros componentes misturados com a água, né? Em alguns casos, às vezes, a concentração de sais minerais é tão alta que às vezes eles formam cristais de sais, né? E acaba que o vacúolo ele vai assumindo algumas formas geométricas, né? O vacúolo, não, desculpe, né? Os sais dentro do vacúolo eles vão assumindo algumas formas geométricas específicas de minerais que você encontra na natureza, né? O conteúdo do vacúolo é um conteúdo que é ácido, né? Ou seja, o pH dele é ácido. E o vacúolo também ele tem uma série de enzimas digestivas também, que eles vão acabar também desempenhando função semelhante à dos lisossomos nas células dos animais. Então, esse vacúolo ele atua também como desempenha a função também dos lisossomos, certo? Então, esses vacúolos eles vão armazenar essas substâncias, esses açúcares, esses ácidos orgânicos, em alguns casos proteínas, no caso nas sementes, vai ter proteínas dentro desse vacúolo. O vacúolo ele serve também para armazenar substâncias prejudiciais para a célula, então essas substâncias elas vão ser absorvidas pelo vacúolo e vão ficar armazenadas dentro dele, para que essas substâncias elas não levem a nenhum dano no citoplasma, não levem a nenhum dano nas organelas da célula, né? Que substâncias são essas substâncias que são produzidas, como eu já falei, né? Elas são produzidas naturalmente pelos processos metabólicos da célula. Então, essas substâncias tóxicas são guardadas dentro do vacúolo, armazenadas dentro do vacúolo, né? Por exemplo, nas células vegetais tem a produção da nicotina, que é aquela substância que produz, usam lá no fumo para produzir cigarro, né? Por que a planta produz essa nicotina? Ela armazena essa nicotina porque às vezes ela usa para se proteger da ação de alguns predadores. Mas alguns predadores podem lá se alimentar e essa nicotina pode acumular no vacúolo, pode fazer com que esse animal, esse predador, né, ele desista de comer a bichinha. Né? E esse vacúolo também central, de ficar lá bem volumoso, essa água, ele ajuda também a célula do vegetal a manter, né, o seu volume interno. Lembre que as células vegetais, as plantas, elas se sustentam a partir das suas células, né? Então essas células elas precisam sempre estar com esse grande volume para manter, ou seja, túrgidas, né? Para que ela mantenha esses tijolinhos que vão formar a sustentação, que vão manter a sustentação do vegetal, certo? Então aí está o vacúolo. Lembrando ele tem só nas células vegetais. Nas células dos animais, a gente não tem a presença dos vacúolos, né? Ele vai estar presente só nas células vegetais. Nós não temos vacúolo, por exemplo. Outra organelazinha que nós temos também, e as células vegetais também tem, outra estrutura, né, interna, é o que a gente chama do citoesqueleto, né? Uma das diferenças, uma das mais diferenças que a gente tem das células procariontes e das células eucariontes é que nas células procariontes elas não têm esse citoesqueleto e nas células eucariontes a gente tem esse citoesqueleto. Cito de célula e esqueleto é estrutura de sustentação da célula. Então, o citoesqueleto é essa estrutura intracelular, né,
que é constituída, como vocês podem observar aí na imagem, por esses microtúbulos, né? E esses filamentos esses microfilamentos, né? Que ambos são formados por, então você tem os microtúbulos, os filamentos, né? Esses filamentos intermediários, e são filamentos que são basicamente formados por proteínas, né? O citoesqueleto ele vai desempenhar uma série de funções na célula, certo? O citoesqueleto ele serve para definir a forma da célula, certo? Ou seja, ele dá a forma da célula. Ele organiza a estrutura interna da célula, ele vai organizar as posições de cada componente celular, então ele contribui para a organização interna da célula. O citoesqueleto, é o que lhe permite a adesão da célula às células vizinhas, né? E as superfícies extracelulares, ou seja, quando uma célula fica aderida juntinha da outra, é o citoesqueleto que serve para que ancora uma célula a outra, ou quando ele ancora a célula em alguma estrutura extracelular. Então, isso é função do citoesqueleto. O citoesqueleto é o que possibilita o deslocamento de materiais no interior da célula, ou seja, a distribuição de materiais no interior da célula. A gente viu lá que algumas proteínas são transportadas e distribuídas a partir do sistema do retículo plasmático rugoso, né? Mas outras substâncias vão ser deslocadas no interior da célula a partir do citoesqueleto, certo? E, além disso, o citoesqueleto é responsável por diversos tipos de movimentações que uma célula eucariota desempenha, né? Então, as movimentações, boa parte das movimentações que uma célula consegue fazer, né, eucariota, é graças ao citoesqueleto, né? Então, a movimentação ameboide, né, da formação dos pseudópodes, a contração muscular, a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, a movimentação de cílios e flagelos daquelas células que são ciliadas e flageladas, tudo isso é responsabilidade do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto ele tem uma série de funções nas células eucariontes. As células procariotas, elas não têm citoesqueleto. Aí, pessoal, aquelas células eucariotas procariontes que têm flagelo e cílios. O processo de movimentação dessas estruturas não está ligado ao citoesqueleto. Ela vai estar mais associada a estruturas da membrana, da própria membrana dessas organelas, do que dessas células propriamente ditas, certo? Esses microtúbulos que formam o citoesqueleto, eles são principalmente constituídos por uma molécula, um tipo de proteína que a gente chama da tubulina, né? A tubulina é essa proteína especial aí que vai formar esses microtúbulos, né? Além as moléculas dessa substância, né, de tubulina, elas vão se distribuindo, como vocês podem ver aí, em uma estrutura helicoidal, ou seja, em uma estrutura de hélice, né? Veja aqui, como vocês vejam aqui nessa imagem, não sei se vocês conseguem, vou dar um zoomzinho aqui, ó, você vê que ela vai se distribuindo em forma de hélice, tá vendo? Elas vão se distribuindo, esses filamentos, eles vão se distribuindo como se fosse uma hélice, né? Então, eles têm essa estrutura, esse arranjo dela, é um arranjo helicoidal, né? Bem compacto também, né? E eles têm esse perfuramento, ou seja, eles têm esses espaços entre eles, né? Os microtúbulos, eles podem aumentar ou diminuir de comprimento, né? Como é que ele aumenta e diminui? Pela incorporação ou pela perda de moléculas de tubulina, né, nas extremidades. Então, se o microtúbulo ele quer aumentar de tamanho, ele vai ganhando tubulina nas suas extremidades, e aí o microtúbulo aumenta de tamanho, e quando ele se diminui, ele se distende, ele vai perdendo essas moléculas de tubulina nas suas extremidades, e ele vai diminuindo de tamanho, né? Esse processo é um processo dinâmico que acontece na célula, ou seja, esse processo de desmonte e monte dos microtúbulos em novas configurações é que vai determinando que a célula tenha um formato, ela altere seu formato, ela se desloque, ela se modifique. Então, isso é um processo, esse processo de distribuição e redistribuição, por exemplo, desses componentes do citoplasma, eles vão se dando a partir dessa alteração. Então, esses microtúbulos que vão formar o citoesqueleto, eles vão tendo essa dinâmica de aumentar e de diminuir de tamanho, levando à alteração de todas as estruturas na célula, né? Os microtúbulos,
que se formam, e que também dão origem ao citoesqueleto, eles vão se formar em um ponto, na célula dos animais principalmente, eles se formam em um ponto específico, que é localizado perto do núcleo das células, que a gente chama de uma região, né, que chama do centrosomo ou do centro celular, né? O centrosomo ou o centro celular vai ser o local de onde partem esses microtúbulos, né? Ou seja, de onde vai partir a grande maioria do processo da organização dos microtúbulos dentro do citoesqueleto, ou, desculpa, do interior da célula, ele vai se dar justamente nesse ponto, nesse centro de organização que é o centrosomo, né? Os microtúbulos, a gente vai ver que eles são muito, 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 muito importantes. No próximo, quando a gente terminar a parte de núcleo, essa parte da composição do interior da célula, quando a gente for entrar na parte de divisão celular. Na parte de divisão celular, a gente vai ver o processo de atuação dos microtúbulos, principalmente no processo de captura e separação dos cromossomos na divisão celular. Então a gente vai ver um pouco mais sobre os microtúbulos, né, como vocês estão observando aqui na imagem. Então, esses microtúbulos aqui, a gente vai detalhar, e veja aqui nessa imagem, veja que eles vão formando como se fosse o esqueleto da célula, tá? A estrutura aqui, eles vão se distribuindo para dar a unidade na célula, certo? Tranquilinho até aí? Então, esses microtúbulos, né, fácil, né? Então, a gente tem o citoesqueleto, que vai desse arranjo, e a gente tem esses microtúbulos que vão estar constituindo aí também a célula, certo? E vão atuar muito fortemente os microtúbulos na divisão celular, como a gente vai ver mais para frente. Outra estruturazinha que a gente tem que está presente nas células, no interior da célula, outra organelazinha, são o centríolo, né? O centríolo, ele é um pequeno cilindrozinho oco, né? Que é constituído por 9 conjuntos de microtúbulos, né? Que são mantidos bem juntinhos por uma proteína que a gente chama de adesivas. As proteínas adesivas, elas colam esses microtúbulozinhos que formam o centríolo. A maioria das células eucariotas, com exceção de algumas células de fungos e de plantas, contém no centrosomo, nesse centro que eu falei, que é de onde partem os microtúbulos, um par de centríolos, né? Eles são orientados assim de forma perpendicular, né? Como está na imagem, vocês podem ver. Eles ficam assim orientados perpendicular um para o outro, certo? Então, geralmente, os centríolos vão estar localizados na região dos centrômeros, ou do centrômero, do centrosomo, certo? Os centríolos, eles possuem a capacidade de se autoduplicar, né? E esse processo de autoduplicação dos centríolos, eles acontecem justamente um pouco antes da célula iniciar seu processo de divisão celular, né? Então, ao lado de cada centríolo do par original, quando ele se duplica, onde a gente vai ter a agregação de várias moléculas de tubulina, né, que estão presentes no citossol, e é a partir daí que a gente vai ter a formação dos microtúbulos para formar o eixo que vai dar origem aos microtúbulos que vão atuar, né, na divisão celular. E a partir desses filamentos aí que a gente vai formar, né, e vai se iniciar o processo de divisão celular. Né? Então ele vai duplicar isso e eles vão atuar justamente na orientação, os centríolos eles vão atuar no processo de orientação da divisão celular, certo? Mais sobre os centríolos a gente vê quando a gente for estudar o processo de divisão celular, certo? Mas eles também são agentes da divisão celular. Essa outra organelazona grandona aqui que a gente tem, bastante importante também, elas são as que chamadas, as famosas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são organelas conforme esse formato aí de bastonete, né, um formato de bastão. São organelas relativamente grandes, né? O número de organelas de mitocôndrias numa célula ela varia, depende da atividade celular, né? Células que têm muita atividade celular vão ter mais mitocôndrias.
células que têm menor atividade celular vão ter mitocôndrias. As mitocôndrias elas são delimitadas por duas membranas, ou seja, ela tem duas membranas. Ela tem uma membrana ela tem uma membrana externa, que é essa aqui, que está revolta aqui, ela parece um amendoim, né? Ela tem essa membrana externa, que envolve ela aqui por fora, certo? E ela tem uma membrana interna, que é essa membrana aqui que está nesse formato aqui de sanfona, né? Essa estrutura aqui de forma dessas vilosidades aqui. Então, uma das diferenças da mitocôndria de outras organelas é justamente essa característica dela possuir duas membranas, ou seja, ela tem uma membrana interna e ela tem uma membrana externa. Então, a presença dessa dupla membrana, ela caracteriza bastante as mitocôndrias. A membrana externa ela é mais lisa, como vocês podem observar aí, enquanto que a membrana interna tem essas dobras, essas dobras a gente chama de cristas mitocondriais, né? Que se projetam no interior dela. Então, as cristas mitocondriais são essas dobrazinhas que a gente tem na membrana interna. No interior da membrana, no interior da mitocôndria, ela todo o interior dela é preenchida por um líquido viscoso, né? Que a gente chama da matriz mitocondrial. Essa matriz, né, esse líquido que preenche todo o interior da mitocôndria. E nesse interior, essa mitocôndria ela tem enzimas, ela tem peroxirredoxinas, que são como se fossem organelas da própria organela, que vão atuar no processo de oxidação. E uma curiosidade que a mitocôndria tem é que a mitocôndria... Olha, a Emily entrou aí, Fêmea. Vou tirar sua falta aí. Tinha visto você ter entrado, não. E uma curiosidade que a mitocôndria tem é que a mitocôndria ela possui DNA, RNA próprio, e ela possui ribossomos. Ou seja, a mitocôndria, os ribossomos dela, obviamente, são bem menores que os ribossomos do citoplasma, mas a mitocôndria, ela comanda a sua própria atividade. Ou seja, não é o núcleo da célula comanda todas as funções celulares, o funcionamento das organelas e tudo mais. A mitocôndria ela tem um funcionamento independente do núcleo, ou seja, ela tem seu próprio DNA, seu próprio RNA, ela produz as suas próprias proteínas, porque ela tem os seus próprios ribossomos. Então a mitocôndria é praticamente um ser, né, independente da célula. A mitocôndria ela se autoduplica independente da célula. Ela produz suas próprias proteínas, ela comanda a sua própria atividade. Então, a presença desse material genético dela, né, ela torna ela completamente independente. Isso se explica muito do processo, muito provável processo de origem das mitocôndrias nas células eucariotas. Né? Se acredita muito, tem uma teoria, que é a teoria da endossimbiose, que a gente vai estudar mais para frente, que se acredita que as mitocôndrias, na realidade, eram células procariontes que acabaram sendo engolidas por células eucariontes e elas começaram a viver em endossimbiose, ou seja, elas começaram a viver em simbiose. Então, essa bactéria começou a viver dentro dessa organela, dessa célula eucarionte, e com o passar do tempo, elas viraram o mesmo organismo. Se acredita que, na verdade, eram organismos diferentes que passaram a viver juntos. E o que se explica, né, é porque ela teria essa dupla membrana, né, que uma dessas membranas era a membrana plasmática, quando fez a fagocitose, né, e a membrana interna era a membrana que ela já tinha antes. Né, e por ela ter organelas próprias, por ela ter material genético próprio, são tudo evidências que muito provavelmente no passado essas mitocôndrias eram organelas independentes da célula. E qual é a função das mitocôndrias? A função das mitocôndrias é fazer a respiração celular, ou seja, o processo de produção de energia na célula. Então, o processo em que a gente vai ter lá a reação do oxigênio metabolizando a glicose, né, para produzir energia. Então, a mitocôndria ela tem a respiração a mitocôndria tem a função de realizar a respiração celular, ou seja, de produzir as moléculas energéticas da célula, que são o ATP, que a gente falou lá atrás, quando eu falei do transporte ativo, eu falei, a bomba de sódio e potássio consome moléculas de ATP para poder manter essas diferenças no gradiente, para trabalhar contra o gradiente de concentração da difusão.
É justamente isso, né? Esse ATP ele vai ser produzido pelas mitocôndrias, a partir do processo de respiração celular, que é um assunto que a gente vai ver quando a gente voltar das férias no meio do ano, no segundo semestre. Então, a mitocôndria ela tem a função de produzir o ATP, produzir energia da célula. Né? Então, como eu falei de curiosidade, a mitocôndria ela se autoduplica, ela se comanda suas próprias atividades a partir do seu próprio material genético. E outra curiosidade que a gente tem é que no processo de fecundação, quando o espermatozoide entra no óvulo, ele não, o flagelo, né, que é a caudinha do espermatozoide, ele não entra, ele se solta do espermatozoide. E junto com a caudinha vão as mitocôndrias do espermatozoide. Então, todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo, a gente herdou de nossa mãe. Né? Então, as mitocôndrias que a gente tem, a gente nunca herda as mitocôndrias do nosso pai, porque elas se soltam antes do espermatozoide entrar no óvulo. Então, todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo são mitocôndrias que nós herdamos de nossa mãe, de nossas mães, no caso. Né? Então, tá aí as mitocôndrias. A gente vai estudar mais das mitocôndrias. Quando a gente for falar da... A gente vai voltar às mitocôndrias quando a gente for falar da respiração celular. Né? Então, a gente retorna para falar delas. Certo? Para encerrar, vamos falar dos plastos. Os plastos são organelas citoplasmáticas que só estão presentes, assim como o vacúolo, só tem nas plantas. Certo? Então, essas organelas aqui, os plastos, a gente só tem elas nas plantas, não tem nos animais. Certo? Os plastos têm em plantas e em algas. Elas vão ter formas e tamanhos diferentes, e de acordo com a função que os plastos vão desempenhar nas células, eles vão receber nomes diferentes, serão organelas diferentes. Né? Então, os plastos são essas organelas, e dependendo da função dela, ela vai ter funções diferentes. Então, por exemplo, os cromoplastos são plastos que concentram neles substâncias que a gente chama dos pigmentos coloridos, né, que dão cor. Então, os cromoplastos eles são responsáveis pela cor dos frutos, ele é responsável pela cor das flores, né? Ele é responsável... Aqui tem aquelas folhas que... Aqui não tem muito, né? Mas no outono, né, que as folhas ficam vermelhas e caem, é responsável dos cromoplastos. Então, os cromoplastos, eles armazenam pigmentos que vão dar coloração às estruturas das plantas, né? Então, aos frutos, às flores, as cores que elas têm vão ser de acordo com essas organelas, e dependendo do tipo de pigmento que essa organela armazena no seu interior, certo? Os leucoplastos são organelas que não têm pigmento nenhum, e são organelas que são responsáveis por armazenar substâncias nutritivas no interior da célula. Então, os leucoplastos eles vão armazenar estruturas nutritivas. Estão muito presentes em células, por exemplo, de raízes e caules de plantas que, por exemplo, a cenoura, né, macaxeira, inhame, na raiz, que é a parte que a gente come, que é que tem a maior parte dos carboidratos. Então, nas células, os leucoplastos vão ser as estruturas que vão armazenar os nutrientes. Então, os leucoplastos não tem nenhum pigmento, não tem nenhuma cor, ele serve para armazenar nutrientes no interior das células. Os cromoplastos, eles têm pigmentação e vão dar cor a algumas estruturas das plantas. E por último, aí não menos importante, na realidade até mais importante, a gente tem os cloroplastos. Os cloroplastos são plastos que têm uma pigmentação neles que é a clorofila. Os cromoplastos geralmente vão ter essa cor verde porque eles vão armazenar a clorofila, que é um pigmento verde. Os cloroplastos eles vão ser a estrutura que é responsável nas células dos vegetais pela fotossíntese, certo? Então, os cloroplastos eles vão ter a clorofila que vai ser responsável pela fotossíntese, que a gente vai estudar também no segundo semestre de forma mais detalhada. Então, os cloroplastos eles vão servir para fazer a fotossíntese. Os plastos, e principalmente os cloroplastos, eles são... Ficou preto. Muito similar à do
uma estrutura e muito provavelmente uma origem muito similar às mitocôndrias. Eles têm duas membranas, uma interna e uma externa. Os plásticos de forma geral, né? Eles são capazes de se autoduplicar, ou seja, quando uma célula vegetal vai fazer a divisão, eles mesmos comandam os seus próprios processos de autoduplicação, eles têm o seu próprio material genético, então, ou seja, o seu próprio DNA, eles produzem suas proteínas, né? Então, os plásticos, eles têm muito provavelmente uma origem lá naquela teoria que eu falei, que é a teoria da endossimbiose, né? Ou seja, muito provavelmente, tanto os cloroplastos como os outros plastídeos, muito provavelmente eles eram organismos separados e começaram a viver juntos nesse processo de simbiose, na troca mútua entre eles, né? E a partir desse processo eles conseguiram sobreviver e depois de um tempo eles viraram o mesmo organismo. Então, esses três plastos, cloroplasto, cromoplasto e leucoplasto, eles estão presentes somente nas células vegetais, certo? E das algas também, não as células dos animais. Então, as células dos animais não tem nem aquele vacúolo, nem essas três organelas aí. Essas três organelas, elas estão presentes só nas células dos vegetais e das algas, certo? Deu para entender até aí, gente? Bem fácil, né? Bem fácil. O problema aí é que são muitas organelas, são muitos nomes, né? São muitos nomes e muitas funções, mas não tem nada de, vamos assim dizer, muito elaborado para entender. A dificuldade é que são muitos nomes e e cada um tem uma funçãozinha, né? Então, de resumir, o que vocês podem fazer é tentar resumir assim. Colocar lá, fazer uma tabelinha, organela, função. Aí bota lá, ribossomo, síntese de proteína, mitocôndria, produção de energia, expressão celular, cloroplasto, fotossíntese, certo? Que aí dá uma facilitada para quando vocês forem estudar para a prova. Se você tiver esse esqueminha, esse resumozinho de organela e função, organela e função, organela e função, organela e função, de resumo, né? Para vocês tentarem não esquecer os nomes e as funções. Obviamente que tem que dar uma estudada para a prova, né? Facinho aí. Então a gente termina aqui as organelas citoplasmáticas. Já vimos todas. Fechamos elas. Antes da gente. O próximo assunto que a gente vai entrar é começar a falar sobre o núcleo das células. Beleza? O que é que vocês vão fazer agora? No módulo de biologia do primeiro ano, ao final do assunto de citologia, vocês têm lá três questõezinhas tiradas diretamente do Enem sobre justamente sobre citologia. Certo? Eu botei lá só três, né? Não tem para ninguém reclamar. Três questões de citologia, só são três, de marca X. Aí vocês pegam lá no módulo de vocês, logo depois do assunto de citologia. Quando terminar lá as organelas, tem três questões. Tem lá tá um títulozinho. É questões de Enem para o citologia no Enem, algo assim. São três questões. Façam aí agora. E eu corrijo e a gente encerra a aula. Certo? Então respondam aí, por favor.
Eu vou projetar aqui, Ezequiel, pra você ver, viu? É porque eu não tenho um módulo completo, entendeu? Vou jogar aqui. Eu acho, procurando aqui. Depois da parte de citoplasma. Para mim aqui parece página 37. Eu não sei se é a mesma página 37 de vocês aí. Não sei como é a contagem, se é contagem contínua ou se não é. Vou compartilhar agora, estou compartilhando. Apareceu. Bom, a minha aí. Essa primeira questão é citologia no Enem. Isso é justamente depois do centrífugo de peroxissoma. Na citologia no Enem. Então, começar nessa primeira aqui. Veja aí se você acha. Se vocês acham, né? Isso, só são essas três. De novo.
Calma, Ezequiel. Deixa tu não fazer. Não bote os spoilers da essa resposta aí, não. Todo mundo fazer, a gente vai correr junto. Senão a turma não faz.
E aí, pessoal, terminaram? Esse que terminou. Ezequiel. Mais alguém estava fazendo? Manifeste-se. Abaixo terminou agora. Mais alguém? Edson. Tranquilo, Vitor. Não tem problema não. Era para fazer a atividade do. Tem 3 questões no modo. Era para responder agora, mas não tem problema não. Você acompanha aqui enquanto eu corrijo. Dá uma olhadinha na apresentação. Não tem bronca não. Então tem 3 questõezinhas aqui que eu tirei do Enem, de questões do Enem, que envolve um pouquinho de citologia e um pouquinho até do que eu falei hoje. Olha lá. Então aqui nessa primeira questão aqui do Enem 2013, para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração do DNA nuclear para comparação com o DNA possível o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir as dúvidas, para diminuir as dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Eles marcaram qual? Eles botaram do pai, do pai, do pai. Todo mundo acha que é do pai. Por que todo mundo acha que é do pai? Foi o que eu falei na instante, na aula de mitocôndrias. Eu falei que a gente herda todas as nossas mitocôndrias de quem? Hein? É do avô e avó, né? A gente herda a mitocôndria. Não, a gente herda as mitocôndrias de nossa mãe, no caso, né? Então vai uma mãe vai passando. Como é que chama? Ixi, fugiu a palavra da minha cabeça. Vai passando na linhagem da mãe, certo? O pai não é, porque você não herda a mitocôndria do nosso. Então, no caso, é a avó, né? No caso. Poderia ser da avó materna, certo? Porque o DNA da mitocôndria do pai, o DNA da mitocôndria do nosso pai não é igual ao da gente, entendeu? Então não teria como ver se há parentesco. Teria que herdar de algum outro parentesco que seja direto da mãe, entendeu? Aí que eu vi agora que a alternativa tá bugada aqui. Tem avó materna, né? Para ser um de avô materno, né? Então é a avó materna, né? Que a avó materna passou para a mãe e a mãe passou para o filho, entendeu? Então, se você vê o DNA mitocondrial da avó materna, é o mesmo da mãe, que é o mesmo do dele. Então, é a avó materna. O avô paterno é diferente também, certo? Então, nesse caso, Nossa, é da linhagem da mãe. Beleza, aí, corrijam aí. Entendeu? Captou, Amós? É a linhagem da mãe, não é a linhagem do pai.
E os filhos dele, né? Também não tinha como ser os filhos dele, porque os filhos dele herdariam a mitocôndria da esposa dele, não dele. Então não tem como comparar a mitocôndria dos filhos dele com ele, porque ele não passa as mitocôndrias para os filhos. Né? As mitocôndrias dos filhos são da esposa dele, ou da mulher que foi mãe dos filhos dele, entendeu? Então tinha que ser pela linhagem da avó materna, porque a avó passou para a mãe dele que passou para ele. Essa segunda questão aqui é uma mistura de química e biologia, Enem de 2010. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto de preparação e de conservação de alimentos. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Este procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. 2. Um procedimento muito utilizado em práticas culinárias é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não tenha uma panela de pressão. 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Vocês marcaram qual nessa? Yasmin marcou letra C. Isso mesmo, Yasmin. Na primeira é a temperatura, o fator. Na segunda é a superfície de contato, ou seja, você corta os alimentos em partes menores para ter um aumento de superfície de contato e aumentar o processo de cozimento deles, tá certo? E, por último, aí essas bactérias, com as enziminhas dela, né, como a gente já viu, elas vão atuar como catalisadoras das reações químicas. A segunda questão aqui é a resposta é a letra C. Certinho, isso mesmo. Sem dúvidas aí, né? Essa estava fácil. E a última aqui, vamos ver se vocês descobrem essa. Eu subi aqui. O Enem de 2013. Mas aqui, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas são aquelas plantas que têm genes de outras espécies que não a dela, pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo na produção das proteínas recombinantes, são as novas proteínas que a planta não produziria, né, ela só começa a produzir por causa do transgênio, com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucariotos não fotossintetizantes, como as leveduras e as células dos animais também, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Nesse caso, ele está falando das leveduras, né, que é um tipo de fungo. Considerando as estratégias metodológicas descritas, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção dos transgenes em leveduras? Vocês marcaram qual aí? Essa é facinho. Marcou E. Quem mais? Marcou E, todo mundo marcou E. Todo mundo errou, né? Qual dessas organelas aqui é a organela que tem DNA próprio? O transgênio você vai introduzir no DNA. Qual delas tem DNA próprio? Lisossomo, mitocôndria, peroxissomo, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático? A mitocôndria. Veja que ele faz o comparativo lá em cima da questão com o cloroplasto, né? Ele diz que nas plantas eles colocam no cloroplasto para multiplicar. Por quê? Porque o cloroplasto tem... Veja bem, o transgênio é um gene que você pega de uma espécie e introduz na outra. Aí ele diz lá no começo da questão, antigamente você pegava o transgênio e colocava no núcleo, né? No DNA do núcleo. Aí o que ele está falando, que a gente está falando? Que quando eles colocam o transgênio no cloroplasto, nas plantas, a produção de proteínas é mais eficiente. Certo? Por que eles colocam no cloroplasto das plantas? Por que ele coloca no cloroplasto? O que é que eu falei no final da aula? O cloroplasto e as mitocôndrias, eles têm o quê? Eles têm DNA próprio,
eles têm os próprios ribossomos e eles comandam as suas próprias atividades, independente da célula. Então, eles colocavam estrangino nos cloroplastos para que o cloroplasto começasse a produzir aquilo a partir daquele gene que foi introduzido nas plantas. Aí ele falou, se a gente for fazer o mesmo em células não fotossintetizantes, ou seja, células que não têm cloroplastos, ele usou o exemplo da levedura, que é um fungo, que não tem cloroplasto. Se eu quiser ter o mesmo efeito que eu tive nas plantas, onde é que eu colocaria esse gene para produzir as minhas proteínas de interesse? Você vai fazer isso em uma organela que tenha DNA próprio. Ou seja, ele não quer botar no núcleo, ele quer botar em alguma organela para ter o mesmo desempenho que dos cloroplastos. Então, qual de todas essas organelas é que tem DNA próprio para comandar suas próprias atividades, para produzir as suas próprias proteínas? Que ela, inclusive, tem os seus próprios ribossomos. Essa organela que pode desempenhar esse papel, a única que pode desempenhar nesse caso aqui, são as mitocôndrias, porque só as mitocôndrias apresentam DNA próprio, elas têm o seu metabolismo independente do metabolismo da célula, ela produz as suas próprias proteínas, porque ela tem os seus próprios ribossomos. Então, a única organela que seria capaz de pegar um gene e começar a replicar as informações daquele gene, só organelas que têm DNA próprio. Então, nas plantas, o cloroplasto fazia isso, que era o que a questão dizia, e aí ele queria saber, quem não tem cloroplasto, qual é a única organela de quem não tem cloroplasto que tem DNA próprio? São as mitocôndrias. Então, a única organela que seria capaz de fazer esse processo seria uma mitocôndria. Deu para entender? Tranquilo, né? Pronto, aí aqui a gente fecha a parte de citoplasma e de organelas citoplasmáticas, certo? Então, o assunto da prova acaba aqui. O que vai cair na prova? Teoria celular, que é aquela introdução à citologia, membrana plasmática, transporte através da membrana plasmática, envoltório, né, da membrana plasmática e citoplasma e organelas citoplasmáticas. É muito assunto. O que vocês acham? É muita coisa. Vou pensar no caso de vocês, se eu tiro alguma coisa. Certo? Mas, mais ou menos. Em tese, o assunto é esse. Acabaria o assunto que vai cair na prova fim hoje. Sexta-feira a gente vai começar a ver núcleo, mas núcleo vai ficar para a segunda unidade. Mas, em tese, o assunto da prova acaba aqui. Vou pensar no caso de vocês. Vou ver se eu deixo teoria celular e membrana e transporte. E deixo para o núcleo e organelas. Vou pensar no caso de vocês, não sei não. Professor, Fica o fácil. roteiro lá vai atualizar ainda, né? O roteiro vai atualizar ainda, deve atualizar uma semana antes da prova. Eu estou falando aqui já para adiantar para vocês, né? Mas o roteiro deve atualizar uma semana, 10 dias antes. Dúvida aqui, professor. Você sabe quando é a segunda chamada do simulado? A segunda chamada vai ser no dia da recuperação paralela, que é depois da prova, só depois da prova. Deve ser o quê? Depois da prova, né? Depois da prova, porque é aí que faz segunda chamada, né? Quem perdeu o simulado, quem perdeu a prova e quem quer fazer a recuperação paralela. Aí a mesma prova... Faz tudo junto, no caso. Faz tudo junto. Aí vai ser o quê? Deve ser 15 dias depois da prova, no máximo. Tá bom. Obrigadão, viu? Tranquilo. Beleza, gente? Deu para entender aí? Pronto, vou liberar vocês para almoçar. Já vimos tudo. A gente se vê sexta-feira. Pode ir almoçar, certo? Eu também tenho que correr para pegar meu filho na escola. Não, fique à vontade. A gente já viu o assunto, já exercitou, não tem por que eu ficar segurando vocês daqui. Já viu tudo o que tinha para ver. Viu? Aí pode ficar à vontade, vamos almoçar, descanse e sexta-feira a gente se vê para mais assuntos. Tá bom? Tchau, gente.